Olá, gente, mais um podcast Advocacia na Veia. Hoje nós vamos falar sobre os direitos das pessoas com autismo. E eu convidei uma advogada militante e que é mãe também de uma pessoa autista. É a minha amiga Carla Ramos. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui. A gente bater um papo muito esclarecedor, porque a gente sabe que a lei que foi instituída em 2012, só em 2012, coisa muito recente para o direito, né? Ainda os direitos dos autistas, as pessoas com autismo, ela ainda é muito pouco conhecida, né? E muito pouco reivindicada. Então, este podcast tem desse episódio, tem essa função, essa finalidade de conversar com você, que é uma advogada militante, especializada na área, né? E para nos dizer como essa demanda tem crescido ou não no judiciário, né? Através da procura por direitos. Quais são os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, né? E a lei de 2012, ela coloca uma coisa, né? Ela coloca aqui, todos os direitos previstos para as pessoas com deficiência também se aplica às pessoas com autismo. Portanto, equipara as pessoas com deficiência ao autismo. Então, para a lei, para o direito, as pessoas autistas são deficientes, não são doentes, né? E aí até um fundamento que se faz juridicamente para a questão da carência do plano de saúde, por exemplo, né? Nós vamos falar tudo sobre isso. Mas eu queria te fazer a primeira pergunta. Carla, quais as características de uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista? Tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, Henrique Clay, tá? É uma honra estar aqui do seu lado, e principalmente tratando de um assunto que é de extrema importância para mim, tanto como no exercer profissional, mas como no pessoal também, né? Eu sou mãe, como você bem disse aí, de uma criança autista, então falar de autismo para mim é uma missão. É filho ou filha? Filho. Filho, É meu nome? João Miguel, João tem Miguel, 10 10 anos, anos. é a minha estrela. E então, assim, falar do autismo para mim é muito, muito prazeroso, e é um reflexo de que a minha militância está dando certo, porque é a conscientização do autismo que eu quero estar sempre revelando, explanando, como também está atrás da militância dos direitos da pessoa com autismo. Vejamos, você falou muito bem aí que o autismo ele não é uma doença. Isso aí já está todo mundo cansado de saber. Realmente, o autismo ela não é uma doença. E aí eu vou te explanar por dois viés. Um como advogada militante da área e outro como mãe atípica. Como advogada militante da área, o autismo perante a lei, se equipara a pessoa com deficiência. A lei de Berenice Piana, de 2012, equivaleu para poder dar todo o aparato legal para a pessoa com autismo. Agora, como mãe militante, não é como a deficiência. Não é uma deficiência. Eu vou te falar bem rápido para poder explicar. Não é uma doença, mas também não é uma deficiência. Vejam, Henrique Clay. Uma pessoa deficiente é o quê? É uma pessoa que ela tem uma condição, né? Uma condição pode ser congênita ou até mesmo adquirida, de locomoção, às vezes intelectual, física. Então, é alguém que está ali, é o cego que não enxerga, o surdo que não ouve. Mas o cego, quando ele não enxerga, o que é que a gente trabalha com ele? As libras. O surdo, a gente trabalha o braille. Não é isso? É isso, né? O cadeirante, que não se locomove, a gente trabalha o quê? O acesso de uma rampa. E o autismo? Veja, como já diz o nome, espectro autismo é algo muito amplo. O autismo, nem todo autista, ele é verbal. Ele pode ser verbal ou não verbal.
Ele pode ter o cognitivo preservado ou o cognitivo afetado. Ele pode ter a sensorial dele aguçado ou não, sensorial super tranquilo. Então, nós não podemos ver o autismo de uma forma generalizada, tá? O autismo, ele tem as suas peculiaridades. Então, nesse viés, desse entendimento, a gente costuma dizer que não seria uma deficiência, até porque é uma questão mesmo neurológica, a gente chama de neurodiversidade, neurologicamente falando. E aí, realmente, sou um profissional dessa área, né, de saúde, para poder te explicar melhor. Mas você me perguntou, Carly, quais são os sintomas? É o que eu falei para você há pouco instante agora. Ele pode ser verbal ou não verbal. Ele pode ter um sensorial, não gostar de zoada, não gostar de o calor excessivo, textura alimentar, ou não ser super tranquilo. Ele pode ter o cognitivo afetado ou não. Então, é muito complicado. Tem uma lista, lógico, enorme de sintomas, mas não quer dizer que cada autista vai se enquadrar naquilo ali. É um espectro. É né? um espectro. Existe autista que tem problemas assim, dificuldades com a comunicação, Sim, com social. com o social. Outros não, Perfeito, não é? perfeito. Às vezes é com o quê? Com o próprio comportamento, né? Não se adapta, não está bem adaptado ainda ao convívio social. Então, esse é um trabalho de adaptação lento, progressivo, né? Porque é possível uma pessoa autista ter autonomia. Com certeza. Muito possível. Só basta tratamento. Uhum. Por isso que tanto enfatizamos na importância, primeiramente, do diagnóstico precoce, que de um tempo para cá vem acontecendo, né? E logo em seguida o tratamento. O autismo, ele tem uma criança, uma pessoa com autismo, ela tem a total possibilidade de ter, sim, sua autonomia. A campanha desse ano, um dos lemas do autismo de 2024, foi um tema que eu acho de extrema importância, não só nessa campanha, mas para a gente levar para a vida. Ela fala assim, ó, valorize as capacidades e respeite os limites. Perfeito, porque quando a gente vê um autista, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente, quando eu falo, é a família, é a escola, né? É a sociedade. Tudo isso são pilares. A gente não costuma tratar, né, as habilidades. A gente só enxerga os déficits. Precisa tratar dos déficits? Precisa. Isso é fato. Mas a gente também tem que tratar as habilidades. Porque qualquer ser humano, independente de ser autista ou não, quando você trata as habilidades, aquilo ali supera seus déficits. Uhum. Mas nós não temos essa visão ainda de trabalhar as habilidades. Uhum. Então, aí a gente acaba fazendo o quê? Só trabalhando o déficit e deixando de dar oportunidade para aquela pessoa, porque o autista é uma pessoa, Claro. né? Ele se desenvolver. Meu filho, quando a gente descobriu o diagnóstico dele, com 2 anos de idade, Henrique Clay, eu saí do consultório, sim, estartecida, porque a médica, até me emocionou ainda, a médica chegou para mim na porta do consultório e fechou o diagnóstico dele, 2 aninhos com autismo, e disse, mãe, sabe o que é que eu mais quero? Que ele fale. Eu saí de lá arrasada. O primeiro filho planejado, né, amado, e você saber se seu filho não vai falar, não vai chamar mamãe e papai, não vai falar onde dói, que era o meu pânico, dizer onde está doendo. E hoje meu filho tem 10 anos, ele não só fala, como ele lê, ele escreve, ele alfabetizou. Ele tem limitações? Tem as limitações dele, mas eu sempre trabalhei as habilidades dele. E eu costumo dizer para ele, João, meu filho, no que você quiser ser, você vai ser bom. Ele vai ser gamer, então ele vai ser o melhor gamer, pode ter certeza. Então a gente tem que trabalhar essas habilidades, porque não é uma sentença condenatória o autismo. Lógico Sim. que existe graus, né? Existe graus, né? Tem suporte 1, suporte 2, suporte 3. Mas mesmo suporte 3, Henrique, tem artistas aí que são artistas plásticos, que não falam, e são artistas plásticos. Eles têm uma habilidade. Qualquer ser humano tem uma habilidade. O suporte 1 é o mais difícil diagnóstico, né? Veja, Porque não é é... leve e aí... Nem sempre. Não. O suporte 1, geralmente, né, é a questão social. Uhum. Mas veja, uma criança, por isso que é mais fácil você fechar um diagnóstico de uma criança autista do que um adulto.
Porque uma criança autista, ela não tem o filtro social, né? Então, a criança autista, ela mostra os sinais de autismo, flaps, andar na ponta dos pés, dificuldade de socialização, muito mais fácil que um adulto, mesmo sendo suporte 1. O adulto, ele já passou aqueles anos todos sem saber do seu diagnóstico, sofrendo internamente, porque eles têm as aflições dele internamente. Se moldou aos comportamentos que a sociedade fala Impõe, né? são aceitos, né? E quando chega lá na frente, como hoje está tendo vários casos de diagnósticos tardios, ele para. Eu já atendi vários casos de adultos autistas que dizem que tiram um peso das costas, porque eles não, peraí, eu não sou diferente dos outros. O problema não está em mim. Eu tenho um diagnóstico, eu sou autista. Então, o mais fácil é você conseguir mesmo ele pequeno. Então, independente do suporte 1, o 2 ou o 3, o diagnóstico, ele precoce, é mais fácil e o tratamento também é bem melhor, né? Para um prognóstico, que a gente chama lá na frente, uma projeção lá na frente. O adulto, ele já sofreu muito sem saber o que aconteceu. E aí, quando ele se descobre, é como se fosse algo revelador, ele tira um peso das costas. Agora eu entendo porque lá atrás eu era criança complicada, eu era o bicho do mato, né? Aqueles diagnósticos que não sabem, não, ele é assim mesmo. Não, não é assim. Que tinha dificuldade de estudar, que tinha dificuldade na sala de aula, tinha dificuldade de brincar com os coleguinhas. Então, agora ele consegue compreender. Entende? Entende? Aí você falou que João Miguel, João Miguel. 10 anos, quando a médica fechou o diagnóstico, disse, em 2 anos, olha, sua luta é que ele possa falar, né? E aí você saiu estarrecida do consultório. E hoje, com 10 anos de idade, ou seja, 8 anos depois, ele não só fala como lê, escreve. E aí, eu quero dialogar com você mais sobre isso, sobre os direitos à educação das pessoas com autismo. Uma pessoa autista, ela tem direito. Como é essa educação? Ela deve ser uma educação especializada, mas ela também não pode ser discriminada no colégio. Aqui em Aracaju, existem colégios que têm esse serviço especializado. Todos devem ter, porque está na lei, mas aqui existe? Então, bem como você disse, todos deveriam ter. Públicos e privados. Tá na Todos lei. deveriam ter, mas não é a nossa realidade, principalmente na rede pública, Henrique Lei. Então, assim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei Berenice Piana, ela deixa muito claro o acesso à educação. Então, assim, é ilegal você ter uma recusa de matrícula de uma criança autista. Sim. É um crime de discriminação. É crime. É crime. Sim. A escola que recusa uma matrícula é crime. E nem nenhuma cobrança de mensalidade ou matrícula com valor a mais pelo fato de ser Perfeito. autista. Nada. Não pode ter nenhum tipo de discriminação. É discriminação, é um crime. Mas veja, isso acontece? Acontece. Veladamente acontece. Mas, veladamente, como é isso? Porque para você, como um operador do direito, para você chegar e entrar numa via judicial para configurar um crime, você precisa da prova. Isso, o colégio não diz que não está aceitando porque é autista, diz que não tem mais vaga. Não tem mais vaga, né? Certo. Ou então, que é outro ato ilegal, é dizer quantidade de criança autista na sala. Não existe lei nenhuma. Quantidade, Então, assim, a escola, ela não dá a recusa. Ela inventa outra desculpa, não dá recusa para os pais. E aí, como é que você consegue configurar que teve essa violação? Sem falar que tem muitas famílias que sentem, eles sabem, porque não aceitaram o filho porque era o filho autista, porque a família chegou lá na escola, conheceu todo o ambiente escolar, caladinha. No final da matrícula, mas meu filho é autista. Aí, no outro dia, ligam, infelizmente não tem mais vaga. Então, a família sabe disso. Mas a família não quer, muitas das vezes não quer, porque, doutora, eu vou deixar minha criança lá a manhã toda, uma tarde toda, o dia todo. Como é que eu vou confiar no meu filho num ambiente que já disse que não quer ele?
Então, assim, a família, ela também, ela não sente confiança. E realmente a escola é como se fosse uma segunda casa. Hoje as crianças passam mais tempo na escola, né? Infelizmente, do que em casa. Então, a família chega a ponto de dizer assim, eu não vou me sentir confortável. E aí, o que faz? Começa a peregrinação de procurando escola por escola. Porque não é toda pessoa, não é toda família que compra abrigo e diz, não, eu vou colocar de goela abaixo lá. A criança, como diz a história. Então, tem essa questão também. Em relação de material, sim, a criança autista ela tem que ter um acompanhamento especializado. E é uma grande luta nossa agora perante a justiça, é sobre o acompanhante terapêutico. Sim. Né? Que é um professor auxiliar, né? Tem que ter o acompanhante. Mas tem duas Não situações. tem isso na prática? Não, tem. Tem sim, mas eu vou lhe explicar duas situações. A lei diz que tem que ter um AE, que é um acompanhante escolar. Certo? Esse AE pode ser uma pedagoga ou alguém estagiária. Né? Mas não é. Na prática não é. Não é. Porque eu acho que você já ouviu falar que hoje nossa linha ouro de tratamento é o chamado ABA, que é um método que trabalha o comportamento. Então, vem dos Estados Unidos, então é o método linha ouro para o autista. Geralmente, essas AE que a escola coloca, ela não tem essa especialização. Por questões até de custo mesmo, porque é bastante custoso, vamos dizer assim. Então, para quem tem esse tratamento, a gente chama de AT, que é acompanhamento terapêutico. Por isso, muitas vezes, a nossa briga no judiciário é para mostrar para o judiciário, e agora aqui que você já me deu esse espaço, eu acho importante a gente mostrar para o judiciário que uma coisa é a E, uma coisa é a T. A E está lá na lei, que a escola é da obrigação da escola, colocar um acompanhante escolar. A AT é de custeio do plano de saúde, acompanhamento terapêutico, ou seja, a AT aplica o método ABA. Aí o que é que acontece? Muitas das vezes, ou todas as vezes, a escola não aceita esse profissional entre na escola, porque não é profissional dela. Ou então o judiciário entende que isso é responsabilidade da escola e não do plano de saúde. E aí, Henrique Clay, se você, como profissional, no meu caso, que eu saio do meu escritório, vou lá e desfiguro as duas pessoas para quem está lá dando a decisão, é difícil. Mas só de eu lhe explicar que você já explicou, se você já conseguiu compreender o que é um AE e um AT. Sim. Tá entendendo? E a criança não adianta, porque não adianta você também só matricular uma criança autista se você não fizer todo o trabalho na escola, Henrique. A questão é que está na lei muito claro, né, Carla, que ele precisa de um acompanhamento escolar especializado. E esse especializado pode ser terapêutico. Pode ser terapêutico. Sim. Não, e ele só pode ser terapêutico, porque se for qualquer um, não é especializado, é um acompanhamento escolar, é um professor auxiliar. Mas se ele não tem a especialização, a expertise de lidar com a pessoa autista, não serve. Mas mesmo assim... É o que está acontecendo. Né? Mas mesmo assim não se entende e aí vai fazer o que? A demanda judicial está aí abarrotada. Porque há muita demanda judicial nesse sentido, muita abarrotada. Porque, veja, um acompanhamento escolar não é só para trocar a fralda da criança, auxiliar a criança no lanche, né? Ou então, sei lá, auxiliar no lanche, trocar uma fralda, na hora das suas necessidades fisiológicas lá, limpar. Não, o acompanhamento terapêutico, ele tem que ser na escola, porque tem a socialização. Socialização e também, não só a socialização, né, mas também o desenvolvimento cognitivo. Cognitivo também, que aí vai trabalhar com o material adaptado para aquela criança. Vai trabalhar o social daquela criança. Tem criança que fica debaixo da mesa. Então, essas pessoas que estão na escola, às vezes não têm vamos dizer assim, o feeling de poder. Como é que eu lido com essa situação? E tem o bullying, né? Tem o bullying também, que a gente sabe dos coleguinhas. Então, essa pessoa, ela está preparada, a AT está preparada. Agora, infelizmente, é uma profissão que ainda não está regularizada no nosso país. Então, tem todos esses entraves, né? Mas o judiciário está abarrotado. É uma perspectiva para avançar na legislação. Sim, tem algumas propostas aí, né, embrionárias de PL e tudo, mas até agora, né, não está nada regulamentado, não, da profissão AT. E é de extrema importância. De extrema importância. Meu filho se desenvolveu porque ele tem um acompanhamento
tanto da questão do AT escolar e o tratamento também, né? Uhum. Tratamento que ele faz fono, faz TO, faz todo o relatório médico ali de tratamento. Então, ele segue a E o risca. tratamento ele tem direito a tratamento ilimitado, seja no plano de saúde particular, seja pelo SUS. É direito, é ilimitado. Tratamento, terapia ilimitada. Isso na prática ocorre? Não, não ocorre. Aí, Os planos aí de se tem saúde. que buscar o O judiciário. judiciário. É Ou seja, então a impressionante. demanda judicial é muito grande Muito por falta de efetividade da lei, de cumprimento da lei. perfeito. E Porque, o judiciário tem respondido com presteza? então, as conquistas, né, das pessoas com autismo vêm sendo bem significativas, né? Eu posso dizer que vem de uns 5 anos para cá, vem sendo bem significativas. O que falta é aplicabilidade. É, todo mundo sabe que é ilimitado, como você bem disse aí, né? Nós temos uma lei, né, federal dizendo que o rol ele é exemplificativo desde 2021, salvo engano, que ele é exemplificativo, mas o que é que ocorre? Mesmo assim, os planos de saúde, eles recusam o reembolso, eles recusam. Ah, é muito excesso de terapia. Na verdade, a gente até brinca, não existe excesso. Tá ali, o que existe é um relatório médico. E é uma soberania da prescrição médica. Então, não é a família, não é o advogado, não é o juiz, não é o plano que está dizendo. É uma pessoa qualificada que está dizendo quantas horas aquela criança precisa. Sim, claro. Mesmo assim, recusa de plano de saúde. E aí, o que é que faz a família? Vai para a via judicial. Quando chegar lá, vou falar, nosso estado vem deferindo liminares favoráveis. Mas o que é que ocorre, Rickley, na prática? Eles não cumprem liminar plano de saúde. Mas não cumprem, sabe por quê? Porque a gente tá tratando com a pessoa jurídica do outro lado. Ele não tem empatia pelo usuário. Sim. Infelizmente, as multas que são aplicadas, quando são aplicadas as multas por descumprimento de liminar, são valores rescisórios que para eles é melhor eles não cumprirem liminar e lá no final do trânsito de julgado, depois que você recorreu de todas as instâncias, você pagar a multa por descumprimento do que ele pegar e já cumprir o tratamento mensalmente. E aí começa a aflição daquela família, porque a criança precisa de tratamento. O autismo não tem outro caminho. É tratamento, é tratamento, é tratamento. É tratamento no ambiente natural da criança, não é só no consultório. É em casa. Por que em casa? Que isso que o judiciário não consegue compreender. O autismo em casa é o autismo na escola, é o autismo em consultório também. Em casa, porque tem crianças que a gente chama de AVDs, que é atividades da vida diária, que para uma criança atípica, calçar um sapato ou forrar uma cama, escovar um dente, é tranquilo. Para uma criança neurotípica, com autismo, é complicado. Ah, é porque o pai e a mãe... Não, não é porque o pai e a mãe são relaxados, não. É porque é uma questão mesmo de comportamento. Então, tem que ter mesmo uma estrutura comportamental bem traçada. Então, tem que ser em casa. Por que da escola? Porque a gente já relatou aqui. É a socialização, é a questão do cognitivo, do aprendizado. E no consultório também. Mas o consultório é o que menos pesa. Você leva uma criança para uma festinha, porque tem a questão comportamental de não querer participar das brincadeiras. Então, tudo isso envolve uma questão técnica. E os pais, muitas das vezes, não têm esse manejo, porque mexe com o emocional. Mexe ainda com a questão de... Tem pais que quando a criança faz que dizem que é birra, mas é uma questão sensorial, uma disfunção sensorial. Tem pais que têm vergonha. O que os outros vão achar, vão dizer... Mas não é birra, não é falta de educação, não é culpa dos pais, não. Foi uma questão sensorial. A gente chama, se desregulou daquele momento. E aí vem a intervenção, porque o método ABA é um método de repetição. Então, os autistas, eles aprendem com repetição. Então, várias vezes que você faz aquilo ali, é como a gente também, né, Hinckley? Quando a gente repete várias vezes, a gente fica bom naquilo ali, né? Sim, sim, claro. Né? A gente vira excelência, né? Isso é científico, né? É claro. E, assim, ainda em relação ao plano de saúde e ao SUS, as pessoas
com autismo, ela tem direito a medicamentos, aos medicamentos que forem necessários, sem limites. Isso também é desrespeitado no plano de saúde? Então, na verdade, tudo que se faz de plano de saúde, infelizmente, nada se consegue por via administrativa. Tem que ser por via judicial. Recentemente, aqui no estado, foi sancionada a lei do cannabis, né? Principalmente com criança autista. E aí, pela via SUS, né? Certo. Ainda tem que entrar pela via judicial Pela também. via judicial. Pela E via essa judicial. questão também, tem direito, as pessoas autistas têm direito a não cumprir, né, a carência do plano de saúde, né? A carência normal de 2 anos, quando tem doença pré-existente, né? Quando há doença pré-existente, a carência é de 2 anos para um plano de saúde. Mas como, pela legislação, o autista não é considerado doente, portanto não há doença pré-existente, e sim considerado deficiente, né? Equiparado à lei, a todos os direitos que são previstos pela lei das pessoas com deficiência. Então, em relação a isso, fundado nisso, os planos de saúde não podem estabelecer aquela carência de 2 anos para aceitar ou para convolar um contrato no plano de saúde. Isso também é uma demanda judicial? Também, É Ricley. muito recorrente, né? É uma Também. luta, É né? luta, mas É um processo mesmo de família muita luta. atípica é luta em cima de luta. Você paga um valor exorbitante de plano de saúde para ainda estar brigando judicialmente. Isso não existe, né? Porque você bem falou aí, não existe carência. Quando você faz lá um formulário, você não pode mentir para o plano de saúde. E agora eles têm um tópico lá para saber se é autista. Você tem que, você assinalar lá se a criança é autista ou não é autista. Isso eu vejo como discriminatório, né? Então, assim, não tem carência, até porque o relatório médico, quando o médico prescreve, ele diz lá que o tratamento tem que ser imediato, urgente e por tempo determinado. Então, tem lá o relatório médico, mas mesmo assim não existe. Eles não cumprem. Pelo contrário, Henrique Clay, dos meses, acho que de novembro para cá, eles estão rescindindo o contrato unilateralmente com pessoas, com usuários que são autistas. A demanda judicial está essa. O plano chega lá, eu sei que existe a lei de contratos, mas mesmo assim, durante o prazo de vigência do contrato, eles rescindem unilateralmente o contrato. Não tem interesse mais. Sabe que há muitos direitos e muita gente não sabe. Por exemplo, as pessoas com deficiência, os acompanhantes, né, aquele que é responsável, que cuida diuturnamente das pessoas com deficiência, tem o direito, por exemplo, ao desconto da passagem aérea de 80%. E não precisa ser viagem para tratamento, pode ser até para turismo. Isso é uma previsão legal, que é um direito pouco divulgado pelas companhias aéreas. A gente sabe por quê. Mas muita gente não sabe e acaba não pleiteando esse direito. Assim também como tem direito ao estacionamento especial, estacionamento público, a preferência nas filas, né? Em fila preferencial também, assim como as pessoas com deficiência, idosos, enfim, gestantes, né? Mas também são isentos de impostos, né? As pessoas de impostos para a compra de carro novo, né? Não pagam o IPI, nem pagam o ICMS, e se o carro for financiado, não paga o IOF, desde que o carro não seja no valor máximo de R$ 200.000. Eu não sei se já atualizou, mas a minha última informação que tinha, me recordo, era R$ 200.000. E também o IPVA, né? Aí seja tanto para compra de carro novo como carro usado. IPVA, que é o imposto estadual. Então, existem esses direitos já consagrados na legislação desde 2012, ou seja, uma lei que já tem mais de 10 anos, nós estamos em 2024, 12 anos, né, vai fazer. Mas essas demandas em relação a plano de saúde, à educação, né,
e também a redução da jornada de trabalho são as que mais são demandadas no judiciário, né? Sim, jornada de trabalho de o- do, do acompanhante, né? Da pessoa com autismo, ela, ela tem que ser reduzida e sem perda salarial, né? Sem nenhuma perda salarial. É uma lei federal que prevê para os servidores públicos federais, mas há uma evolução jurisprudencial, não é isso, Carla? Que pode estender para os demais servidores que não sejam federais. Me conta essa demanda como está ocorrendo. Isso. Só antes de eu entrar nessa Uhum, pergunta sua, eu só vou, em título de esclarecimento, você falou aí da lei da prioridade, né, na uhum. fila. E aí eu quero enfatizar aqui também, para poder esclarecer, que aqui no nosso estado nós temos uma lei estadual que a pessoa com autismo ela é prioridade das prioridades. Ela só espera para outro autista. Tá, bom saber disso. Tá? É uma nossa lei, é uma lei estadual que Uhum. foi sancionada Você já avançou. bastante, É. né? Ela só espera outro autista. Então Uhum, pode ter um outro idoso, enfim, um outro, né? Que tem a uhum. preferência, mas ela só espera para outro autista. É a prioridade dos Prioridade da prioritários. Dos prioridade, isso prioritários. mesmo. Por uma questão mesmo de Interessante, é. comportamento, né? Uma Sim, questão que eles não conseguem sim, é muitas justo. vezes esperar, né? Se desorganizam. E em relação, agora voltando ao assunto da redução da Jornada de jornada de trabalho. trabalho, tem sim essa lei federal, é até 50%, né? Analogicamente, a gente pode aplicar, sim, para os funcionários, é funcionário público, né? Estadual, municipal, mas a lei realmente, ela é federal. E aí eu volto a dizer para você, tenho demandas onde eu tive que ajuizar também, porque administrativamente não se consegue. Uhum. Não se consegue, e aí vamos para o judiciário para poder reduzir algo que, Henrique, é muito complicado para nós, né? Eu vou falar das mães específicas, porque eu sou mãe atípica, eu acho que a gente tem que trazer a mãe. A mãe, ela dá conta do seu exercer profissional, porque a gente precisa se sentir mulher, a gente precisa sentir, como eu posso dizer para você assim, capaz de também trazer um proveito para casa. A gente quer por uma questão de dignidade mesmo. Então, é muito difícil ela conseguir ser mulher, né? Esposa, e ainda ter o papel da mãe também atípica, que é várias terapias. E eu te falo assim, várias vezes eu estou numa sala de recepção, né? Esperando o meu filho tem dias que ele faz 2 terapias, então são 2 horas, e eu abro meu notebook e eu estou ali trabalhando. Isso não acontece só comigo, não, acontece com várias mães atípicas. Então, não justifica, né, um órgão público achar que vai ter algum prejuízo porque aquela mãe teve uma redução, ou aquele pai teve uma redução da sua jornada. Se você pode trabalhar hoje, né, com a era da informática em qualquer local. Então, 2 horas, enquanto o João está na terapia, eu aproveito muito. Então, assim, é difícil. E ainda mais difícil quando a gente começa a lutar. A gente luta com o plano de saúde, aí luta para a jornada de trabalho, aí luta com escola. É luta em cima de luta. E outra, não tem E por que o poder direito! público achar que, não precisa, vai ser prejudicado. É direito, é lei, né? Há só essa variação, até 50%, vai Sim, depender muito do caso concreto, né? sim. Do suporte, do grau do autismo, né? Ou seja, não é nem do grau, mas é da Da necessidade de necessidade de cuidados. De cuidados. Isso, porque cuidados. tem famílias que não têm rede de apoio nenhuma. Uhum, Né? Então, assim, é só às vezes o pai e a mãe, ou às vezes a mãe solo e a criança. uhum. E eu concordo, porque eu acho que tem que se resolver entre pai e mãe mesmo, o avô, o avó, o tio. Sim. Não tem obrigatoriedade, entendeu? Então, eu penso que não deveria nem ser até 50%, acho que deveria ser 50% da redução, porque Uhum. é muito difícil a gente administrar tudo, são muitas horas de terapia que a gente precisa estar lá. E precisa, não tem. Então, na verdade, não é nem um direito dos pais, é um direito deles, das crianças, não tem nem o que cogitar. E aí a gente vai ferir o melhor interesse da criança, o ECA. Então, assim, a gente fere tantas outras legislações,
né? Porque a gente não está pensando naquela pessoa autista, né? Não está pensando naquela criança autista que precisa de um acompanhamento. E na história, a gente conhece tantos gênios, né, que foram diagnosticados com autismo. Pessoas que desempenharam papéis fundamentais, importantes, relevantes socialmente, contribuíram muito para a humanidade, né? Então, não tem por que ter ainda esse entrave, esse preconceito, né? Que a família sofre, né? Com esses entraves para a educação, entraves no plano de saúde, essa questão própria da redução da jornada, tantas outras, ou seja, os direitos que estão consagrados na legislação ainda não estão efetivados. E aí sempre tem que se recorrer ao judiciário. Ao judiciário. Não seria o caso de o judiciário começar a aplicar multas mais severas, né? Principalmente em relação ao descumprimento, ou seja, dá uma medida liminar. O judiciário tem, portanto, uma das obrigações, um dos objetivos do judiciário é dar efetividade à sua decisão. Ou seja, ela precisa ser executada. Ou seja, ela precisa ser cumprida, senão o judiciário está desmoralizado, né? Então, quando você aplica uma multa que é incipiente para um plano de saúde, ele não vai cumprir, como você disse, na prática. Então, é preciso endurecer nessa multa, né, para que as coisas sejam cumpridas. E eu vejo o judiciário muitas vezes, em relação a plano de saúde, a multa é irrisória. Por exemplo, eu sou advogado, milito há 30 anos com o direito coletivo do trabalho. Quando um sindicato faz uma greve, e aí o judiciário entende que a greve é ilegal, e no liminar aplica uma multa de 500 mil por dia. Por que não aplica também ao plano de saúde uma multa de 500 mil por dia para cumprir, né? Então é preciso essa reflexão, né, Clara? Nunca, assim, vou te falar assim, da minha experiência, das minhas demandas, a máxima multa que eu consegui foi 30 mil reais. Isso é limitante. Até 30 mil. É 500 reais a diária, ou o dia, 1.000 reais, limitado até 30 mil. Para o plano de saúde, ele vai custear lá na frente. Ele não vai cumprir a liminar, até porque é um tratamento mensal. A depender do tratamento da criança, é bem mais do que 500 reais, né? O mensal. Então, para ele não é importante. Então, realmente, não tem como. Então, não cumpre. Não cumpre, a criança fica sem tratamento, né? E aí prejudica tanto o desenvolvimento, o prognóstico, que eu tanto falo da criança. E aí os pais se descabelam também, como a gente fala, né? E aí começa as cobranças, doutora, e a gente faz o que a gente pode. Mas esse valor para ele é 30 mil para no final do trânsito julgado, que a gente chama as astraentes, que a gente vai e cobra. E ainda vou mais, além, Henrique Clay, até o dano moral, o nosso tribunal aqui, eles não estão configurando. Eu tenho várias decisões que não têm dano moral. Eles não configuram como dano moral. Mas veja, Henrique Clay, família de autista, ele não quer dano moral, eles não querem multa, eles querem um tratamento. Claro, mas para que esse tratamento e as decisões sejam cumpridas, eu estou falando de decisão ser cumprida. Já houve a compreensão do judiciário que essa medida precisa ser feita, que as pessoas autistas têm o direito, está consagrado na legislação, e a decisão não é cumprida. Não é cumprida porque a multa tem um valor irrisório. Então é o caso de aumentar a multa. É só isso. Não só para garantir o direito, mas também para fazer cumprir uma decisão judicial. A decisão judicial não pode ser descumprida, desvalorizada ou desmoralizada. Ou seja, ineficiente. Porque todo o poder público, e judiciário é poder público, tem que dever a observância ao princípio da eficiência das suas medidas. E o Poder Judiciário, para ser eficiente, é preciso valer as suas decisões. Se a multa não está, o valor que foi aplicado àquela multa, que foi fixado naquela multa, não está
não se mostrou suficiente para a parte que foi acionada de cumprir a decisão judicial, é preciso aumentar é uma questão até lógica, né? Então, isso vale para uma reflexão. Acho que seminários, debates, podcasts, entrevistas são importantes para aprofundar isso aí, sabe? Para se sedimentar uma conscientização de que é preciso dar uma maior efetividade aos direitos das pessoas que têm transtorno autista. Isso mesmo. Inclusive, já tem a lei. O que a gente precisa agora é que tanto os magistrados como o Ministério Público, a gente precisa que eles façam valer a lei, né? A efetividade da lei. E isso não tá acontecendo por conta dessas questões que a gente já falou. Estava até um tempo desse circulando nas redes sociais, dizendo que autista vai quebrar o plano de saúde. Isso não existe. Autista não vai quebrar o plano de saúde de forma alguma, Henrique. A gente precisa de tratamento. E a gente sabe que é extremamente lucrativo, né? O plano de saúde, né? Tem a ANS, claro. Todos os anos ela mostra lá a questão de quanto foi lucrativo. E, além do mais, a gente está tratando de um direito fundamental, que é direito à saúde. A gente não pode ignorar esse direito, Henrique Lei, entendeu? Claro. Porque é secundário, não importa. Se você, quanto empresário, você quis tratar, ou você quis trabalhar, vamos dizer, empreender, vamos dizer melhor assim, com um direito fundamental, você que arque. E aí a gente aplica com as escolas também, que é o direito à educação. Claro. Então, você também arque. Escola, saúde, independente que seja suplementar, como a gente fala, né? Então, a gente até costuma dizer, não vai quebrar plano de saúde. Não vai. Agora, o que é que vai acontecer, eu já vou te dizer já. O que vai acontecer é essas crianças não terem um tratamento adequado, não conseguir, né, ter sua autonomia, se desenvolver, e lá na frente ter que ter o quê? O benefício do LOAS. Exatamente. E aí a gente vai sobrecarregar quem, Henrique Clay? Estado. O Estado. Então, é uma questão de... É melhor você investir em tratamento e lá na frente não precisar você ter esse benefício, né, do LOAS, ou, tá entendendo? Ou você não investir em tratamento e tá dando o benefício do LOAS. Porque ninguém precisa, como eu disse aqui, ninguém quer esse benefício. Né? Não sou contra o benefício, não. Claro. Mas tem que estar ali dentro dos seus requisitos. Mas para de quem ter o precisa. Requisito do LOAS é porque está em estado de miserabilidade. Mas aí você está rotulando já um autista que você vai ser incapaz, que você não vai conseguir. E não é isso. Eles precisam de tratamento. Então, veja, um Estado, né, seria melhor o quê? Vamos investir em tratamento, porque aí o índice lá na frente de previdenciário, de um benefício, vai ser muito baixo. Sim. E claro, eles não tão, é uma lógica, é uma sequência lógica, né? É uma sequência lógica. Então, eu imagino esses 10 anos, a luta que você tem empreendido, e olha que você, mãe, mas tem uma condição social diferenciada, é advogada, né? Conhece os direitos, né? Tem uma condição social e financeira também superior à maioria das mães que passam pelas mesmas dificuldades. E mesmo assim você trabalha hoje, você é uma advogada que se especializou também nisso, né? Eu queria que você me dissesse assim, como é o drama dessas pessoas, dessas famílias, quando o Estado, através do Poder Judiciário, ou o Estado, através do SUS, não dão as respostas imediatas, né, eficientes. Como se viram? Como isso ocorre? Porque precisa educar, precisa adaptar o mundo social. É preciso de um tratamento especial, contínuo, intenso, e sem o suporte necessário, né? Sem, por exemplo, um colégio que garanta um acompanhamento, que garanta a matrícula, que garanta acompanhamento,
Como fazer isso, né? Vai educar em casa? Muita gente educa em casa ou não? Como é isso? Por exemplo, existe hoje, aqui em Sergipe, escolas públicas preparadas para receber pessoas com transtorno autista? Não existe, nem públicas nem privadas. Nem Não, privado. não existe, não existe. A gente sabe que não existe. E a realidade dessas famílias, quando não consegue logo de imediato, até porque a gente sabe que o judiciário, ele demora. Então, processos que por um ano, 1 ano e meio, mais ou menos isso aí. Então, se você não consegue, para poder finalizar o processo, Um ano, um ano, 1 ano e meio. E eu sendo bem otimista. Tem Uhum. processos que duram até mais. E aí, o que que acontece com essas famílias? Muitos, a criança fica sem tratamento ou se submete ao que os planos acham que deve dar. Vou lhe dar um exemplo. Se no relatório médico está dizendo que a criança precisa de 2 vezes na semana de fono com a duração de 60 minutos, o plano diz que só vai dar 30 minutos. E aí a família aceita. Sendo que isso não vai repercutir em resultado nenhum. Então, 2 caminhos. Ou eles não fazem tratamento, ou eles aceitam o que os planos estabelecem, né? Pela prescrição deles. Ou seja, a justiça demora, tá me dando 30 minutos, eu Eu vou vou ficar. fazer, porque é desesperador você ver seu filho sem tratamento. Uhum. Ou então, além de toda essa situação, é aquela história, né? O pai trabalha, a mãe deixa de comer para pagar particular. Um plano, uma sessão, um profissional, tratamento particular, uma escola particular. E aí começa aquela questão de deixa de comer, de dar aquele lazer para poder pagar. E aí também acaba acarretando naquela criança que ela não tem outras oportunidades, porque a renda familiar é para tratamento. Uhum. Então, é uma criança que a família não pode se programar para uma viagem, que é de extrema importância a criança ter esse contato com a viagem. Então, assim, o lazer, vamos dizer assim, não existe. Porque toda a renda familiar é para custear o quê? O tratamento e as coisas essenciais. Fora isso, se não tiver possibilidade da criança ficar sem o quê? Sem tratamento. Uhum. Sem tratamento. Ou então na escola pública, né, quando não pode pagar uma particular. E aí é o que eu te falei, não adianta você matricular a criança se você não faz a inclusão. Matrícula não é inclusão, não. Você tem que incluir, você tem que fazer a inclusão da criança. Então você chega lá e matricular, e a inclusão. Aí a gente descobre aí várias situações da criança no canto, ou a criança que é maltratada. Isso é a nível Brasil. Eu te falo porque eu tenho um grupo aqui de advogados militantes na causa, né? E a gente sempre está conversando. Então, assim, é a nível Brasil, que ou o profissional maltratou, ou está lá no canto, ou então está amarrada, né? Aquelas questões, assim, berrantes que você diz, meu Deus, eu estou vivendo isso agora, não é possível. E angustiante, né, para os pais. Sim. Então, a realidade é essa. Ô, Carla, você disse aqui o seguinte, que o ideal era que na legislação já prevesse que regulamentasse o profissional, né? O profissional, aquele acompanhante especialista na escola. Terapêutico. Como um terapeuta, acompanhante terapêutico, que é o especialista para a criança com transtorno autista. Como não existe isso, você identifica isso como uma das grandes dificuldades de efetividade. O que você acha que deve avançar também na legislação que ainda não tem ou precisava aprimorar? Primeiramente, é essa questão que eu te falei, dessa essa profissão ser regulamentada. Sim. E aqui no nosso estado já tem algumas PLs com esse intuito. Espero eu que a gente consiga. Lei É, estadual, lei- PL, projeto de lei eu não estadual. sei ao certo o número, entendeu, Sim. Henrique Lei, agora, mas já tem já essa perspectiva aí. Isso aí já é de extrema importância. Fora isso é que a gente falou aqui, do plano de saúde, ele ter uma aplicabilidade de multa mais severa para poder fazer cumprir o tratamento. Isso eu estou Você falando de acha que plano de até, saúde, acho viu? que até prever isso na lei, não deixar isso a critério judicial?
Só que, assim, temos que ter uma certa cautela, porque a gente tem bastante lei, como eu te falei, a gente vem conseguindo algumas leis. O problema está na aplicabilidade, Uhum. né? A gente tem até conseguido É o galgando problema do Brasil. é a É o aplicabilidade problema dessas do leis, Brasil, é. né? Então, assim, o SUS eu nem menciono com você, porque o SUS, para o tratamento, é desumano. E aí, os pais se viram a mil para poder pagar um plano de saúde dentro das suas condições. Quem tem uma condição melhor, paga um plano melhor. Quem não tem, nós temos uns planos com os valores mais, né, mais tranquilos, né, vamos dizer assim, mais simbólicos. E então, assim, o SUS eu nem menciono, porque nós não temos profissionais. E outra coisa, assim, que é importante eu esclarecer aqui, que fila de plano de saúde, de espera, é recusa. Não existe. O tratamento ele tem que ser urgente, imediato e contínuo. Uhum. Então, a historinha do plano de saúde dizer, tá na fila de espera, o SUS dizer, tá na fila de espera, isso é recusa. E a gente precisa dessa recusa para poder entrar na via judicial. Então, isso aí já é uma recusa. Então, eu O sempre... judiciário já tem configurado isso como uma recusa? Está na fila de espera? Não, mas aí a gente vai e vai mostrando. É Mas aquele... já tem sido judicializado com Sim, esse sim, fundamento, sim, né? sim. E o judiciário, como eu te falo, Henrique Lei, ele vem deferindo os liminares favoráveis. O que ocorre é que não está tendo cumprimento, né? Cumprimento. Eles deveriam melhorar só um pouquinho, vamos dizer assim, no valor da multa. Ou um pocão. Melhora um poucão mesmo no valor da multa para fazer valer Isso, aquilo ali, claro. aquela decisão. Tá, Carla. Então, você colocou aqui coisas muito interessantes que muita gente não sabia, por exemplo, que é uma demanda grande hoje no judiciário. Como você, existem outros colegas que trabalham também, né, especializados nessa, eu conheço vários, né, nessa área, né? É muito importante que exista hoje um reconhecimento profissional. Eu não sabia que existe um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa aqui em Sergipe para profissionalizar, né, ou para profissionalizar, né, ele é um profissional, mas para ter no quadro público, né, um quadro com a função pública, com cargo público de terapeuta, né, o acompanhamento terapêutico nos colégios, e isso é indispensável para o desenvolvimento social e intelectual, né, intelectivo, né, cognitivo da criança com transtorno autista. Mas eu queria que você desse uma mensagem, você como mãe, como advogada, né, uma mensagem para as famílias que, como você, vivem, né, com amor imenso, porque eu conheço várias pessoas que você no início disse, João Miguel é minha estrela guia, né? Qual a palavra de esperança, de acolhimento e de força para porque isso é uma luta diária, seguir essa caminhada de efetividade dos direitos. Isso. Hoje, a estatística fala que a cada 4, um é autista. Então, lá atrás era a cada 36, 4 um é autista? um autista. Com diagnósticos tardios, enfim. Vem aumentando cada vez mais os diagnósticos tardios, né? E há hoje do ponto de vista psicológico, né? Não é nossa área, mas eu também ando lendo muito sobre isso. Há esse diagnóstico é muito tênue entre quem tem TDAH e autista, né? Sim, porque às vezes o autismo ele vem com outras comorbidades, né? Então não precisa só ser o TEA, às vezes tem TEA com TDAH, com ansiedade, então são várias outras comorbidades que vêm. Que pode estar juntas. Né? Mas hoje todo mundo que você pergunta, você conhece, vocês têm certeza que conhece um autista, ou que tem um autista Sim. próximo, então assim, é uma coisa que está... agora apareceu? Não, já existia, né? Já existia, agora a gente tem um diagnóstico agora. Além de ser precoce, a gente também tem os tardios, né? E um que eu queria enfatizar aqui é que a gente agora tem outra situação para se trabalhar, isso eu falo do judiciário também, tá, Henrique Lei? Que são esses diagnósticos tardios. Então, é aquele profissional
que vai procurar porque ele descobriu recentemente, já com 40 anos de idade, que é autista. E aí ele quer saber quais são os direitos dele. A gente trabalha muito em criança. Perfeito. Escola. Mas agora nós temos outra missão. São os adultos que querem saber quais são os meus direitos. E as universidades também, que não estão preparadas para receber aqueles adolescentes ou maiores autistas também. Uhum. Então, a luta da família atípica, ela é constante. Só que eu não gosto de me dar como coitadinha, não, viu? Sim, Eu claro. não sou coitadinha, não. O João não é coitadinho também, não. O João é muito esperto. Quem luta não pode ser nunca coitadinho. Não, o João é muito esperto. Então, a mensagem que eu passo para essas famílias é que, primeiro de tudo, confie no potencial do seu autista. Confie no potencial. E é o que eu te falei lá no comecinho, né? A gente tem que focar nas habilidades. A gente só foca nos déficits. Vamos focar nas habilidades, porque eu tenho certeza que você focando nas habilidades, aquela pessoa, aquele ser humano, porque autista é pessoa, é um ser humano, ele é capaz de tudo. Independente do suporte que ele seja, suporte 1, suporte 2, suporte não importa. Ele tem uma habilidade ali. Deve estar escondidazinha, mas cabe nós, Isso. né, descobrirmos. E todos nós temos Todos isso. nós Todos nós temos. temos mais habilidade para umas coisas e muito menos para outras. Eu, por exemplo, para exata sou péssimo, mas para humanas sempre fui bom. Então, a minha habilidade é tratar com humanas. E por isso sou advogado. Isso. Então, isso é natural. Não é só das pessoas que têm o transtorno. As pessoas dizem, eu sou normal. Não, você é normal, mas também tem as habilidades e tem as deficiências. Isso. Né? Eu tenho uma deficiência tremenda em matemática. E hoje a gente tem que perguntar o que é normal hoje para a nossa sociedade, né, Henrique? A gente se pergunta, eu mesmo me pergunto, o que é normal para a nossa sociedade hoje? Exatamente. Hoje nós temos uma gama de transtornos aí absurda, é TDAH, é de ansiedade, é autismo, entre outros. Então, o que é normal? Uma sociedade, um mundo que só vive em guerra, né? Não pode ser normal. Não, só que a gente tem que respeitar os limites. É. E aí, quando a gente respeita os limites, a gente consegue incluir, a gente consegue conviver, Isso. entendeu? Então, Perfeito. é essa a mensagem que eu passo para as famílias. E em relação à luta, eu não preciso nem falar, porque as famílias atípicas, elas lutam todos os dias. E outra, são desafios que a gente vai superando. Meu filho não falava, aí falou. E eu dizia, quando ele falar, eu vou me dar por satisfeita. Quando ele falou, eu disse, não, agora eu quero que ele se alfabetize. Aí ele foi e se alfabetizou. Aí eu já não, agora eu quero que ele fale inglês agora. Então, assim, são desafios que a gente vai superando e consegue. Então, assim, para a família autista, a família atípica, a gente já sabe disso. E a mãe pode até esmorecer, o pai esmorecer, mas logo no outro dia aparece lá a força divina e a gente luta. Então, eu luto não só por João, eu luto por João e por todos os outros, porque eu quero que lá na frente meu filho tenha os direitos dele garantidos perante a lei e que ele seja, né, dentro das limitações dele, ele tenha uma vida tranquila, um prognóstico tranquilo, que ele faça o que ele quer. Eu disse para mim, você tem que ser feliz. Eu quero que você seja feliz. Muito bem, que bom. Obrigada. Carla Ramos, uma mulher guerreira com advocacia na veia. Muito obrigado pela estar aqui, falar um tema tão importante e que precisa ser disseminado e debatido sobre os direitos das pessoas com autismo. Eu que te Valeu. agradeço, obrigada. Se você gostou, aperte o sininho para notificações dos próximos episódios. Também se inscreva no canal e compartilhe para os seus amigos e amigas. Na próxima segunda-feira, às 19 horas, nós estaremos de novo aqui, debatendo um outro tema extremamente importante como esse. Valeu, muito obrigado, até lá!